42 deputados estaduais do Rio de Janeiro decidiram pela soltura de seu presidente acusado de vazar uma operação contra a maior facção criminosa do estado para proteger um aliado. Com a decisão, o futuro de Rodrigo Bacelar está de novo nas mãos do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Moraes pode libertar Bacelar com medidas cautelares como uso de tornozeleira e retenção de passaporte. Pode também afastá-lo da presidência da Alerj. A sessão na casa teve um dia atípico, imprensa mais distante, sem transmissão pela TV pública, nem painel de votos. E depois de uma sessão acalorada, a revogação da prisão foi comemorada aos gritos. Proclamo o resultado. Votaram 65 senhores deputados e deputadas, 42 votos sim, 21 votos não e 2 abstenções. A gente vê algumas coisas que parece um pouco exagerada. Presidente, o que nós temos no que nós recebemos aqui nesta casa? Nós recebemos a decisão do ministro Alexandre de Moraes. O que nós temos nessa decisão? 3 prints. Importante dizer que o que a gente está tratando hoje dentro da Casa Legislativa é exatamente uma crise institucional articulada diante de uma realidade no estado do Rio de Janeiro de crime, política e polícia. A possibilidade de um elo entre o Comando Vermelho e a presidência da Alerj permeou toda a votação, que foi tensa, mas teve um desfecho confortável para Bacelar, o dobro de votos para que ele seja solto. Vamos projetar esse futuro para vocês agora aqui com Arthur Queiroz para entender o tempo, os dias, como é que vai chegar então para o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, essa decisão da Alerj, o que o ministro pode fazer e, ao fim, o que pode acontecer com Bacelar, além da própria soltura. Arthur, te ouvindo agora, boa noite. Oi, Aline. Olha, há todo um rito que precisa ser seguido agora para que o deputado Rodrigo Bacelar deixe a superintendência da Polícia Federal aqui no Rio de Janeiro, onde ele está preso desde a quarta-feira da semana passada. Muito boa noite para você, para quem nos acompanha no J10. Aline, esse é um procedimento, esse rito, ele faz parte de um procedimento específico para quando o Legislativo decide pela prisão ou pela soltura de um deputado estadual. Isso está previsto na Constituição brasileira. Ele prevê que o resultado da votação primeiro deve ser publicado no Diário Oficial da Alerj e, em seguida, o Supremo Tribunal Federal recebe a comunicação formal. E aí vai caber, como você disse, ao ministro do STF, o Alexandre de Moraes, que determinou a prisão, expediu o alvará de soltura, que, como você também citou, pode vir acompanhado de medidas cautelares, como, por exemplo, entrega de passaporte e uso de tornozeleira eletrônica. Então, essa decisão do magistrado, por sua vez, é comunicada à PF. Importante a gente esclarecer, Aline, que independentemente do que o Moraes decida, o processo penal segue em tramitação no Supremo. Hoje, na Alerj, o dia começou com a análise do projeto de resolução pelos 7 membros da Comissão de Constituição e Justiça, onde 4 entraram em consenso pela revogação da prisão preventiva e outros 3 para que ele continuasse detido. Depois, à tarde, foi que o texto foi para o plenário, ali por volta das 3 da tarde, numa sessão que se estendeu por aproximadamente 2 horas. Dos 69 deputados, 65 estiveram presentes, sendo que 42 votaram a favor, 21 contra e 2 se abstiveram. Agora, um ponto, Aline, que chamou a atenção, especialmente dos colegas jornalistas, repórteres que estiveram presentes na Alerj hoje para fazer toda a cobertura, foi a ausência do painel de votos no plenário. É aquele telão de fundo azul em que aparece o nome do deputado, o partido e o voto. Em nota, a Alerj foi questionada, disse que, de acordo com o regimento interno da casa, quando a votação é feita de forma nominal, não se faz necessário colocar o painel e que isso só é feito quando as votações são eletrônicas. Então, só terminando de amarrar para te devolver,
Deputado Rodrigo Bacelar, presidente da Alerj, preso na última quarta-feira, permanece detido na superintendência da PF, mas como os colegas dele parlamentares, em sua maioria, votaram pela revogação da prisão preventiva, há todo esse rito previsto na Constituição Federal, que passa desde a Alerj ao Supremo Tribunal Federal até a Polícia Federal, para que o alvará de soltura seja expedido e cumprido, sendo que ele pode vir acompanhado de medidas cautelares. Não há prazo para que isso aconteça. Volto com você. Muito obrigada, Arthur. Flávia Oliveira, vamos juntas aí nesta semana. Aline, boa noite. Boa noite a todos. Daqui a pouco o Fernando Abruzzo vai colar aqui também. Se ele tiver já aí, Rochester, já pode botar ele que a gente vai falar sobre o mesmo assunto. É bom que a gente amplie aqui já as conversas. Flávia, já estava se desenhando desde a semana passada a possibilidade desse grande acordão, né, por parte da maioria dos deputados da Alerj. Eu falo maioria porque uma parte não foi a favor disso, né? 21 deputados se posicionaram contra. Inclusive, você vê ali uma divisão clara entre os diferentes espectros políticos, né? As bancadas, os partidos. Quero te ouvir sobre o recado que a política fluminense dá mais uma vez, inclusive à sociedade brasileira. Em primeiro lugar, Aline, era esperado, né? Na semana passada falávamos aqui no J10 que a perspectiva, mesmo no campo progressista ou dos partidos de esquerda aqui no Rio de Janeiro, era de que cerca de 15 a 20 deputados estaduais votassem pela permanência, pela manutenção da prisão de Rodrigo Bacelar. Dito e feito, foram 21 votos, né? Um número até um pouco acima do esperado, mas com 42 deputados alinhados com um comportamento que já é recorrente na Assembleia Legislativa do Rio. Não é a primeira vez nem que um presidente da Assembleia Legislativa é preso e tem a prisão revogada pelos colegas, mas também outros deputados também acusados, suspeitos de crime, igualmente foram poupados pelos colegas. Então, tem uma dimensão do corporativismo que é marcante na Assembleia Legislativa do Rio e acho que não é nenhum pecado dizer que é marcante no Legislativo brasileiro, não só fluminense, mas brasileiro, e tem uma dimensão de recado de uma ala mais conservadora, do bolsonarismo, que é muito forte no Rio de Janeiro, de também dar esse sinal de revogação de uma decisão que foi do ministro Alexandre de Moraes, né? Ministro Alexandre, que é apontado como grande rival, inimigo, adversário de Jair Bolsonaro. E a gente lembra que o Rio de Janeiro gestou o bolsonarismo. Isso, inclusive, hoje mais cedo eu conversei com o nosso colega André Coelho, que acompanhou ao longo do dia a Assembleia Legislativa, e ele chamava atenção para alguns deputados que, inclusive, fizeram referências ao julgamento do 8 de janeiro, à prisão de Bolsonaro e à necessidade de anistia. Então, não é desprezível essa intenção também de sinalizar para Moraes que a Alerj se opõe a ele. Agora, de fato, a decisão final sobre que medidas cautelares Rodrigo Bacelar cumprirá, se cumprirá, após ter a prisão revogada, isso está na mão do ministro Alexandre de Moraes, e a gente vai compreender também essas decisões à luz do que já se sabe dessa investigação. Eu lembro que a denúncia ou a suspeita é muito grave, de envolvimento do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, virtual possível futuro governador do Rio de Janeiro. As articulações políticas aqui era de que Bacelar assumiria o governo com a saída de Cláudio Castro, do governador, para se candidatar ao Senado. Então, lá no fim do primeiro trimestre, no início do primeiro quadrimestre de 2026. E, a partir dali, se candidataria à reeleição como governador. Então, esse é um ponto importante da própria corrida sucessória. E a acusação é de um alinhamento com um parlamentar ligado ao Comando Vermelho, preso e investigado por ligação com o Comando Vermelho. É muito grave, né? O Rio de Janeiro, que já enfrentou essa fusão, essa simbiose da milícia com a polícia, com a política e também com a polícia, agora se depara com uma possível também simbiose, associação da política com o tráfico de drogas, com o grupo
a facção criminosa dominante no estado do Rio de Janeiro.